Bom pessoal, estou de volta e hoje quero estar trazendo aqui para vocês, além de uma análise do que está acontecendo com o mercado, um token que tem potencial para estar ultrapassando o Solana. Atualmente esse token é 3 vezes menor que o Solana e tem o potencial para ultrapassar. Hoje o que o Solana entrega, que é escalabilidade e transação por segundo, esse token consegue entregar o dobro do que o Solana entrega. Então é um token super interessante, tem potencial para estar ultrapassando aí o Solana e entregando aí um bom potencial de valorização para a gente, tá bom? E esse mesmo token, eu fui um dos primeiros brasileiros a estar comentando sobre ele aqui no canal. Então eu vou estar trazendo de novo ele aqui e vou estar passando um pouco de análise também para a gente ver se está em um bom ponto para estar se posicionando agora ou não, tá bom? É sempre muito importante a gente entender o que o projeto entrega e se está em um bom ponto para estar aportando nesse momento. Mas antes, vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin, tá? É sempre muito importante a gente entender o que está acontecendo com todo o mercado para depois a gente tomar alguma iniciativa em qualquer token que seja, tá bom? E para o dia de hoje, a gente tem o Bitcoin subindo 1,4%, chegando naquela região de resistência que tinha passado para vocês aqui, ou que venham passando para vocês aqui há algumas semanas. Toda essa região que o Bitcoin está nesse momento, pessoal, é uma região de resistência e o que importa para a gente aqui é o fechamento. Enquanto o Bitcoin não conseguir estruturar ou fechar acima dessa região, a gente não tem rompimento. Veja que ele já tentou e já ultrapassou essa região aqui de 28 mil diversas vezes, na verdade 3 vezes. Essa está sendo a 4ª vez que o Bitcoin está tentando ultrapassar, ele consegue ultrapassar, porém, em nenhuma das vezes ele conseguiu estruturar acima. Então, enquanto ele não conseguir estruturar acima, ou seja, fechar acima dessa região e continuar acima dessa região, ele existe a possibilidade, ou continuamos com a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco mais, até mesmo até 36 mil dólares por unidade. Então, muito cuidado nesse momento para que você não entre no momento errado de mercado. Isso vai valer para todas as altcoins, tá bom? Independente do que esteja acontecendo aqui com qualquer altcoin, se o Bitcoin não conseguir fechar acima dessa região, a gente não entra em nada. Porque se o Bitcoin fechar abaixo e corrigir, vai puxar todas as altcoins, independente de como elas estejam. Tá bom? Essa dica é muito importante para que você siga no momento das suas análises e dos seus trades aí, tá? E o que está acontecendo com o mercado tradicional e qual é a possibilidade do mercado tradicional ajudar a impulsionar o Bitcoin? Para isso a gente precisa entender aqui o que está acontecendo com o dólar, o que está acontecendo com o título e o que está acontecendo ali referente a dados macroeconômicos que está para sair para o dia de hoje, tá bom? Veja que a gente já tem o ouro subindo para o dia de hoje, o ouro está tentando romper essa região de resistência para ir buscar all-time high, que está muito próximo aqui dessa região entre 2.050 a 2.075 dólares por onça. Quando a gente vai ver aqui o dólar está subindo um pouco para o dia de hoje, mas o dólar rompeu aquela região de suporte que tinha mostrado aqui para vocês com projeção até 102. Chegando em 102 a gente vai ter um suporte muito importante e eu acredito que esse suporte só vai ser rompido se a partir do próximo ano o Federal Reserve começar a regredir nas taxas de juros e com isso a gente vai ter a diminuição do preço do dólar, a gente vai ter o dólar caindo bastante, a gente vai ter ali um potencial de valorização ainda maior para os mercados de alto risco porque o dinheiro começa a ser injetado em alto risco, tá bom? Quando a gente vai ver títulos, o título chegou, títulos de 10 anos, que é o que eu costumo observar, chegou aqui nessa região de suporte. Tinha comentado com vocês sobre essa região de suporte desde quando ele tocou e fez essa formação, ele seguiu toda a nossa análise, rompeu o fundo, fez a estrutura de baixo e veio tocar aqui nessa região de suporte em 4,25%. A partir desse momento é importante a gente observar a possibilidade de rompimento dessa região de fundo. Rompendo essa região de fundo, os títulos de 10 anos podem entrar em uma tendência de baixa aqui no médio prazo, tá pessoal? E com isso também ajudar a impulsionar os mercados de alto risco. Então, isso tudo depende também de informações de dados macroeconômicos. Para o curto prazo, para que a gente tenha esse rompimento, para que a gente tenha queda, a gente vai ter alguns dados sendo divulgados para o dia de hoje, como por exemplo, a gente vai ter manufatura, a gente já teve aqui o PMI global já sendo divulgado, saiu no valor esperado, a gente vai ter mais alguns dados aí para sair em alguns minutos. E a gente vai ter o mais importante para o dia de hoje, que é a fala do presidente do Federal Reserve.
A fala do presidente do Federal Reserve hoje vai ser uma fala muito observada por todos os mercados, porque a fala de hoje, ou na fala de hoje, ele pode falar sobre o próximo ano e como que a gente vai estar sobre metas e também como que eles vão tentar diminuir a inflação para o próximo ano. Será que eles vão precisar aumentar um pouco mais as taxas de juros para o próximo ano? Ou se eles estão dispostos a regredir na diminuição de taxa de juros para o próximo ano? Se eles falarem em regressão de taxa de juros, obviamente todo o mercado de alto risco vai explodir e queda para dólar e título. Tá bom? Então é importante a gente fazer essas observações aí nesse momento, porque tudo isso pode ajudar a impulsionar o Bitcoin ou puxar o Bitcoin para baixo, tá bom? Para resumir, para quem não entendeu, ficou muita informação. Primeiro, siga aqui esse passo a passo, tá? Você vai observar, vai esperar falar do Federal Reserve. Se o mercado reagir de forma positiva, você vai ver, você não precisa entender inglês, você vai saber que o que ele falou foi positivo para os mercados. E se o mercado, se o Bitcoin, se o dólar cair nesse momento, se a gente vê queda no dólar, queda em título, isso vai ajudar a impulsionar o Bitcoin, ou seja, fechamento diário, o Bitcoin pode fechar acima dessa região aqui de 38 mil dólares, fechou acima dessa região de 38 mil dólares, a gente vai ver uma estrutura, como que seria? Possivelmente um padrão de bandeira, um padrão de cunha, um padrão que vai ser um padrão de continuidade para ele romper para cima e dar continuidade até as próximas resistências, que na minha opinião vai estar em 42 e depois 47. 47 para mim, eu acredito que só vai conseguir ser alcançado a partir de janeiro do próximo ano, tá? Nesse momento eu acho que ficou um pouco difícil porque a gente chegou no mês de dezembro e geralmente em dezembro é um mês mais parado, um mês onde o institucional já está em clima de férias, um mês onde o institucional não está operando tanto, então não vai entrar dinheiro muito grande no mercado. Então essa estrutura acima de 38 pode acontecer para todo o mês de dezembro. Chegando ali no final do mês de dezembro, o mercado pode começar a subir e a gente pode ter a valorização, uma valorização mais extensa para o mês de janeiro. Faz muito tempo que eu venho falando sobre isso aqui para vocês e até mesmo lá em 2022, em dezembro de 2022, eu venho falando sobre o que está acontecendo agora e o que poderia acontecer para 2024, que é tudo o que está acontecendo nesse momento. A gente teria lateralização para 2023, com possibilidade de rompimento e grandes valorizações só a partir de 2024. A gente está vendo 2024 chegar, já está batendo na porta aí, e com isso podemos ter boas valorizações agora para 2024. Então fica atento aí para você não perder a oportunidade, tá bom? E vindo para a altcoin, que na minha opinião tem muito potencial e potencial para estar ultrapassando até mesmo Solana. Nesse momento Solana tem 25 bilhões de valor de mercado, é o Tom. O Tom, a blockchain Tom, do Tom, pessoal, nesse momento está com apenas 8 bilhões de valor de mercado. E hoje o Tom tem o maior TPS do mercado. Hoje, a blockchain do Tom ultrapassou diversas empresas e ultrapassou até mesmo Solana, que era o top 1. Tá? Quando a gente vai ver, veja que o Tom ultrapassou sistemas de pagamento como Visa e Mastercard, que tinha uma quantidade de transação por segundo alta, e também as principais blockchains do mercado, como o TPS alto, como por exemplo Solana, que era a top 1, e até mesmo a Polygon Magic. E nesse momento o Tom, na verdade não nesse momento, já faz alguns dias que isso foi divulgado, tá? E por esse motivo que o Tom está subindo bastante aí nos últimos dias. E hoje, atualmente, o Tom Coin tem, a sua blockchain tem a maior ou o maior TPS do mercado, ultrapassando o top 1 que era o Solana, quase que o dobro do Solana que era o top 1. Hoje o Tom, para motivo aí de comparação, faz 104 mil transações por segundo, ou seja, tem um TPS de 104 mil. Para você ter um comparativo, veja que o Bitcoin faz 7, o Ethereum faz 20, o BNB, que é muito usado aí, faz apenas 2.200 TPS, ou seja, 2.200 transações por segundo. A blockchain da Ripple faz 1.5, faz 1.500. Cardano, 250. Solana, 59.400, ou seja, a principal, que era a Solana, hoje ficou em segundo lugar, e o Tom com o dobro, quase o dobro, ou seja, enquanto algumas blockchains aqui faz 27, ou como por exemplo a Cardano que faz 250, a blockchain do Tom faz
10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, tá bom? Aqui, por exemplo, a Solana, tá, que tem um TPS de 250, a Solana que faz 250 por segundo, o Toncoin faz isso em 2 milissegundos, tá bom? Então, nesse momento, a Toncoin tem o principal ou a principal blockchain com um potencial de escalabilidade muito alto e é o que importa nesse momento, tá? E, obviamente, isso não foi testado em situação de estresse da rede, mas o que importa é o que está sendo divulgado aqui, tá? E isso chama atenção para grandes investidores. Se a gente tem uma blockchain escalável que é a top 1 atualmente em escalabilidade, hoje Toncoin é a top 1 em escalabilidade, hoje a Toncoin é a top 1 em TPS, que são transações por segundo, com isso pode trazer para essa blockchain, para o token, olhares de grandes investidores. Hoje, se você quer investir em uma blockchain escalável, para onde você vai? Se você quer investir em uma blockchain que tem grandes transações, que tem uma quantidade alta de transação por segundo, obviamente você precisa observar outras coisas também, tá? Mas observando que o projeto quer entregar, que é isso, escalabilidade de transação por segundo, então você vai para o Solana, por exemplo, que subiu bastante com a quantidade de TPS que tem atualmente. E o Tom faz quase que o dobro do Solana. Então isso é muito importante para a gente estar observando nesse momento. E veja aqui, no gráfico, vamos dar uma olhada aqui no gráfico e ver como que está o token Tom. E o Tom não tem ainda na Binance, tá, pessoal? Acredito que se lançarem na Binance a gente vai ter ainda mais potencial de valorização, porque a gente vai ter mais investidores comprando o projeto. Quando a gente estava falando ali do Tom, a última vez que eu falei do Tom, ele estava basicamente nessa região, tinha feito essa marcação, depois trouxe outras análises falando sobre essa região de resistência, sobre essa linha de tendência de alta que estava sendo formada, que poderia ser rompido. Depois a gente teve aquele momento de queda de todas as altcoins, obviamente o Tom não escapou, todas as altcoins acabam caindo nesses momentos, tá, pessoal? E a partir de então a gente teve só alta após a divulgação da quantidade de TPS, que são transações por segundos, da blockchain da Tom. E a partir de então a gente teve uma valorização aí de quase 100%. Neste momento existe a possibilidade de corrigir um pouco, isso observando o gráfico, sim, existe a possibilidade de corrigir um pouco, tá? O mesmo padrão que formou cá atrás está sendo formado nesse momento. Veja que o token Tom está segurando nessa linha de tendência de alta. E se em algum momento, por mais que ele suba um pouco aqui, ele venha e rompe e perde essa linha de tendência de alta, a gente pode ter uma correção até esse suporte em $2. Nesse suporte em $2, a gente vai ter oportunidade para estar comprando um pouco. Eu já tenho um pouco em carteira, faz muito tempo que eu tenho em carteira. Eu comprei no momento que eu tinha passado em vídeo aqui para vocês. Na verdade eu nem lembrava, estava guardado os tokens. E hoje eu lembrei do token e resolvi fazer um vídeo aqui para vocês, tá? E talvez eu aporte um pouco mais no Tom, tá bom? E a partir do momento, tá? Veja que nesse momento ele está formando topos cada vez mais baixos. Ele conseguiu formar um topo mais alto que esse topo anterior, mas aqui ele está formando um topinho mais baixo, tá, pessoal? E com isso pode trazer aqui um rompimento. Obviamente, se o Bitcoin não subir muito, porque se o Bitcoin subir, vai puxar todas as altcoins. Se o Bitcoin lateralizar, a gente tem essa possibilidade de rompimento. E com esse rompimento, a gente pode ter queda aqui para o token Tom até essa região de $2. Chegando aqui nessa região de $2, a gente pode ter oportunidade para estar comprando um pouco. E a próxima região, a gente pode utilizar Fibonacci, porque a gente não tem referências. Então, se a gente não tem referência aqui no histórico do preço, a gente pode estar utilizando Fibonacci. Veja aqui nessa região de $2, é uma referência para 50% de Fibo, e depois aqui embaixo é em 1.7, que vai ser a próxima região de Fibonacci, ou seja, a gente vai ter um possível suporte aqui em 1,75. Chegando aqui nessas regiões, se romper $2, próxima compra 1,75, depois a gente tem a possibilidade aqui de valorização e dar continuidade a partir do próximo ano em um ciclo de alta, iniciando um ciclo de alta mais forte, tá bom? Enfim, era isso que queria trazer para vocês para o vídeo de hoje. E espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer também. E me segue aí, se inscreve aí no canal para você estar recebendo vídeos assim todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.